Olha só, pessoal, a gente continua falando sobre aquele plano que teria sido montado para matar o presidente Lula, vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes, enfim, aquela confusão toda que inclusive debatemos aqui no Conversa de Redação ontem de forma muito incipiente, mas as informações já estavam chegando, né? Fato é que agora o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve prestar um novo depoimento. Amanhã ele vai ser ouvido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a polícia, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro entrou em contradição no depoimento de ontem, que ontem, inclusive, ele falou com a Polícia Federal. Agora, o ministro quer saber se ele tinha conhecimento do plano para matar Lula, Alckmin e o próprio Moraes. O problema dessa história toda, William Travassos, não só um problema, né, mas um dos, é que Mauro Cid, ele tinha fechado um acordo de delação, né? E isso pode ir por água abaixo, já que ele não teria falado tudo que sabia. Fato é que as coisas começaram a vir à tona ontem e parecia um filme meio mal escrito, assim, muita confusão, mas os fatos estão aí. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Você faz um acordo de delação e aí diz pra ele assim, ó, abre o seu coração, me conta tudo o que aconteceu. Ele conta aquilo que ele sabe que você tem conhecimento. A partir do momento que começam a achar computador, telefone, quebra de sigilo, a Polícia Federal chama o sujeito de novo e fala assim, olha, você me contou só uma parte, tem mais um pedacinho aqui. Aí começa a contradição. Então, é muito ruim, né, a gente olhar, principalmente nas redes sociais agora, essa teoria de que estão criando uma narrativa, né, desse golpe, o golpe não existiu. Gente, as pessoas estavam tramando a morte de autoridades. Não dá para compactuar com isso. Isso é crime, isso é quadrilha. Os caras precisam ser responsabilizados. Se realmente eles estavam tentando matar uma pessoa, ou explodir outra, ou sequestrar outra, ou qualquer coisa desse tipo, nós não podemos achar que isso é uma coisa normal dentro do que nós entendemos como democracia. Então, se realmente esses caras estavam fazendo tudo isso, e o senhor Mauro Cid omitiu informações porque ele achou que isso ia ficar entre quatro paredes, vazou. Acharam informações do plano com armamento, com todo um planejamento. Então, assim, quem sabia e quem estava no bolo. Aí ontem a Silvana Lobo falou uma coisa que me preocupou muito e isso está sendo repetido. E assim, você colocar no papel, tramar, não é crime, você tem que partir para execução. E aí isso me deixa indignado, porque imagina, eu vou tramar a morte de uma pessoa, eu não consigo colocar em prática e eu vou ser absolvido? É mais ou menos, não é isso, Silvana? Até pedi a Silvana para explicar, porque hoje, por exemplo, você tem o filho do presidente publicou antes, dizendo assim, não, olha, botar no papel ali não tem muito problema. Como não tem, cara? Você está tramando a morte de uma pessoa e não tem problema? Claro que tem. Então, assim, eu quero saber se o senhor Mauro Cid vai abrir o coração dele e vai contar tudo que a gente precisa saber. E imaginar que isso aconteceu com o aval do presidente Jair Bolsonaro, aí isso me assusta. Porque o caminho que estão tentando traçar é para chegar até ele. Não vejo outro caminho. E vão tentar colocar ele nesse bolo. E se ele realmente sabia disso, tramou, participou, ouviu ou qualquer coisa nesse sentido, me desculpa, meu senhor, o senhor precisa ser responsabilizado. Silvana Lobo, já que você foi citada, vou deixar a bola com você aí. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada aí, bom dia a todos os nossos ouvintes. Até agradeço ao Travassos essa oportunidade de poder falar de novo a respeito desse assunto. Olha bem, os atos preparatórios não são puníveis em relação àquela finalidade, ou seja, eu pensei em matar fulano, eu vou comprar um revólver para matar o fulano, mas na hora de matar eu não matei, nem fui lá, mas eu pensei isso tudo, ou seja, pelo homicídio, pela morte, eu não posso responder, eu fiquei em atos preparatórios, mas veja bem, o fato de eu adquirir um revólver que não seja registrado, etc., é crime, então por esse crime eu respondo. E associarem-se, e aí é que tá, Travassos. O que parece, aquela confusão do dia 8 de janeiro, aquela turba, né, bagunceira que acabou cometendo todos aqueles atos de vandalismo e antidemocráticos, aquilo parecia que era apenas parte desse plano.
Essa parte parece que acabou existindo efetivamente, em que as pessoas foram para a porta dos quartéis, disseram que não concordavam absolutamente com aquela eleição. O então presidente da República, até saiu do país, não quis entregar a faixa, mas é muito bom para falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Se tivesse tido mortes, né, eu não tenho nada com isso, eu estava lá na Disney, olha aqui eu abraçado com o Pluto, com o Pateta, etc e tal. Então isso antigamente a gente via muito, né? Em filme a gente vê isso. Não era eu nem estava aqui. Mas você não precisa estar pessoalmente. Agora, esta associação para a prática do crime, é claro que ela é punível. A gente teria aí as organizações criminosas, as associações, o próprio crime de bando, quadrilha ou bando, né? Associarem-se 3 ou mais pessoas, mais de 3 pessoas, com a finalidade de cometer crimes. Os crimes não precisam ser cometidos. A quadrilha é do meio, quadrilha que a gente fala do meio urbano e o bando é do meio rural, tanto que ninguém nunca falou a quadrilha de Lampião, né? Sempre o bando. Então, essa quadrilha montada para a prática de crimes, ela é punida, sim. Então, esses atos de pensamento, etc., podem ser punidos a título de quadrilha, de associação. Mas, como não houve o início da execução do homicídio em si, o homicídio ou a tentativa, esta parte do plano que não foi executada, que foi abortada, ela não é punível. Então, só tirar uma dúvida. O fato de associarem-se, sim. E aí você está cobertíssimo de razão. Quem tomou conhecimento e tinha dever de evitar e não o fez, responde também, até pela omissão. E aí, nesse bolo da investigação, você tem a fake news, né? O gabinete do ódio. Você tem a turma que fomentou essa manifestação lá em Brasília ou no país inteiro, e você tem por trás disso um planejamento de um ataque a uma autoridade. É tudo isso que traz essa investigação. É o que eu penso, sim, que está tudo ligado, a semente de tudo é a mesma. Foi dando galhos aí, né, numa árvore frondosa, que agora nós vamos saber até onde isso estava pensado, né? Deixa eu colocar a Rita Mundina nessa história também. Ô Rita, ontem a gente falava sobre esse assunto, mas estava tudo muito novo, né? As informações ainda não haviam chegado. Agora a gente já digeriu um pouco mais o assunto. Queria te ouvir, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. As coisas é um quebra-cabeça, né? Como a própria Silvana disse, quando você vai montar um quebra-cabeça, você pega um núcleo ali e vai olhando para a foto e tentando encaixar as peças. Essa foto não existe ainda. Então, nós estamos montando um quebra-cabeça e até a própria foto que não existe. Deixa eu me fazer mais clara. Vou falar hoje o que eu falei ontem. Nós temos que contextualizar qual era o momento do país, como foi conduzida a eleição, qual era a polarização, o grau de polarização. Como a própria Silvana disse, nós tivemos um movimento em nível nacional de protesto por não ter tido urnas auditáveis, por uma série de percalços no decorrer do processo eleitoral. E aí chegamos ao 8 de janeiro. Isso aconteceu. Mas como aconteceu, quem eram os bandidos, os vândalos, e quem estava ali, como o próprio Eduardo Costa cansou de falar, né? Pais de família e tal, que estavam ali, reunidos em Brasília, chamados em nome do patriotismo. Então a gente tem que separar o joio do trigo. E muita filmagem desapareceu, sim. As coisas não foram esclarecidas na sua totalidade, inclusive sobre quem era vândalo e quem era cidadão, não digo bem intencionado, mas quem estava ali, sabe assim, sem saber direito o que estava fazendo. Agora, se houve e deve ter havido cabeças, é atrás dessas pessoas que a gente tem que ir e punir. Mas uma delação premiada, como é que foi essa delação premiada? Não é a primeira vez que o Mauro Cid volta atrás, aí ameaçam uma prisão, etc e tal, aí ele volta atrás de novo. Então está tudo muito nebuloso ainda. E eu acho que a transparência seria o ideal nesse caso.
Mas vamos aguardar. As coisas aconteceram, infelizmente. Foi um ato contra a democracia, um ato terrorista, mas eu continuo achando, tem que separar o joio do trigo, porque existia na população brasileira um sentimento também de indignação pela forma que o processo eleitoral foi conduzido. Olha, só uma coisa, Rita, eu concordo desse sentimento de indignação, enfim, você tinha um presidente que estava preso, né, ou melhor, um candidato que estava preso, acusado de corrupção e estava concorrendo a uma eleição, uma parcela da população não concordava com isso, até aí, ok, tudo bem, você não concorda, né, com aquele nome concorrendo à presidência da República, mas o que a gente está falando é de um grupo que está reunido ali para aplicar táticas militares para eliminar, para acabar com a eleição, matando essa pessoa, para matar o vice, para envenenar o cara que é candidato à presidência ou depois de eleito. Então, gente, isso é coisa de bandido, de organização criminosa, e a gente não pode compactuar com isso. Se realmente essa narrativa ela se fortalecer, essas pessoas precisam ser penalizadas. Isso tem que servir de exemplo, e não é só por causa da democracia não, gente. É porque nós não podemos admitir esse tipo de postura de um ser humano querendo tirar a vida do outro, pensando em armamento, em como, olha, não, cancela, aborta, não pega ele agora não. Como assim, gente? William, vamos apurar, né? Vamos apurar. Agora, o que a gente viu, né? O presidente e o vice já haviam tomado posse. Quem tinha a caneta e o poder na mão, na época do acontecido, era o presidente Lula. E ele, juntamente com o Supremo, ele fez o que tinha que ser feito. Então, vamos apurar. Eu acho que a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é o 8 de janeiro, tudo bem, pode ter começado lá atrás, mas o 8 de janeiro é uma coisa. Esse plano era datado dia 15 de dezembro, né? Um pouco antes da diplomação. Sim, mas o que a gente tem que saber é se ele também não está ligado ao 8 de janeiro. Não, eu acho que tem uma ligação de alguma forma, né? Mas eu falo o plano especificamente dos cabeças do Exército Brasileiro, né? Aí é um plano anterior, inclusive, à diplomação. Me parece que a tentativa é antes da diplomação a gente já faz para não ter problema nenhum. Enfim, é um caso que a gente sabe pouco ainda, né, gente? A Polícia Federal divulgou algumas coisas, mas é preciso esperar até para ver esse caminho que vai dar. Agora, o que é colocado até agora, ontem conversava com o Thiago Reis aqui no Chamada Geral, ele falava, se eu tivesse recebido isso, esse roteiro pelo WhatsApp, eu achava que era mentira. De tão absurdo que tudo que a gente ouviu, né? Mas realmente precisa esperar.